No capítulo 27 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem aí um capítulo inteiro chamado Pede e Obtereis, onde os Espíritos nos revelaram como funciona a prece. Eles falaram das condições, da eficácia da prece e das formas de se orar. E no vídeo de hoje, a gente vai destrinchar esse tema e aprender o poder da prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Dessa afirmação, concedido vos será o que pedirdes, seria um pouco ilógico deduzir que basta pedir para obter alguma coisa. O que Deus nos concede é sempre a coragem, a paciência, a resignação e os meios para você enfrentar as suas dificuldades. Existem muitas pessoas que contestam a eficácia da prece, dizendo que as nossas súplicas não podem mudar os decretos de Deus. Sem dúvida, existem leis naturais que não podem ser alteradas, de acordo com o capricho de cada um. Por outro lado, você não pode acreditar que todas as circunstâncias da vida estão sujeitas à fatalidade ou que são obras do acaso, porque, como a gente já falou várias vezes aqui no canal, o acaso não cria nada. Em uma mensagem psicografada na França, em 1862, o Senhor Monod nos ensina que a prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com algum ser a quem ele se dirige. Pode ser um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Quando a gente faz uma prece a Deus, os espíritos incumbidos da execução das suas vontades a escutam. As preces que a gente dirigia aos bons espíritos são reportadas a Deus. O Espiritismo tornou compreensível a ação da prece e explicou como funciona a transmissão do nosso pensamento. Para a gente entender como funciona a prece, a gente tem que entender que todos os seres estão mergulhados no fluido universal, tanto encarnados quanto desencarnados. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. O fluido é o veículo do pensamento, como o ar é do som. Quando a gente dirige ao nosso espírito protetor um pensamento através da prece, uma corrente fluídica se estabelece, levando até ele o nosso pensamento, assim como o ar transmite o som. É assim que os espíritos ouvem a prece que é dirigida a eles. Pela prece, a gente obtém a ajuda dos bons espíritos que podem nos inspirar a tomar boas resoluções. Com essa inspiração, a gente pode adquirir a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto. Os males que afetam os seres humanos podem ser divididos em dois grupos. O primeiro são os males que a gente não consegue evitar, que a gente chama de provas ou expiações. O segundo grupo são os problemas causados pela nossa própria imprudência, que são a maioria das nossas aflições. De uma forma geral, todos os males dessa segunda categoria poderiam ser evitados se as pessoas agissem com um pouco mais de sabedoria, se conseguissem não criar necessidades que na verdade são desnecessárias e se conseguissem evitar qualquer tipo de excesso. Deus muitas vezes atende às orações com o objetivo de recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. E por isso a prece do homem de bem tem mais merecimento e mais eficácia aos olhos de Deus. Agora eu vou resumir então esse vídeo e dividir a prece em 3 etapas. Na primeira etapa, antes da gente fazer uma prece, a gente tem que acreditar que vai ser ajudado, acreditar que Deus e os espíritos amigos vão escutar as nossas orações e vão nos atender. Enfim, a gente tem que ter fé. Na segunda etapa, os pedidos devem ser feitos sempre na sequência, dos mais simples para os mais difíceis, dos mais necessários para os menos necessários, um de cada vez, um único pedido por vez, até o primeiro ser atendido, daí você passa para o segundo. Por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa queira comprar uma casa, mas ela está desempregada, ela não tem uma profissão definida, ela tem vícios
é impaciente com os outros, tem medo, é ansiosa. Adianta essa pessoa fazer prece para Deus ajudar ela a comprar uma casa? Não adianta, é perder tempo. Antes, ela tem que pedir ajuda para conseguir se livrar dos maus pensamentos. Depois, pedir ajuda para fazer um curso profissionalizante, que é o mais urgente. Depois que conseguir fazer o curso, orar para conseguir um emprego. Depois que conseguir um emprego, orar para se livrar dos vícios. Quando você estiver em paz, empregado, livre dos vícios, você vai conseguir pedir a Deus para te ajudar a comprar uma casa. E assim, Ele vai conseguir te ajudar a conquistar esse objetivo. E por último, a terceira etapa, que é o grande segredo. Esse segredo é o seguinte: depois de ter feito o seu pedido formal em oração, você tem que passar a viver como se o seu pedido já tivesse sido atendido. A gente já falou várias vezes que nós somos, em nossa essência, pensamento e vontade. E se a gente acreditar, por exemplo, que a gente se livrou de algum vício, automaticamente a gente tende a não pensar mais nisso. Se esse pensamento voltar, a gente faz uma nova prece e assim a gente vai persistindo no propósito de alcançar esse objetivo. Além disso, quando a gente muda a nossa psicosfera, a gente se livra também dos espíritos que nos induzem a esses vícios, dos obsessores que se alimentam das nossas aflições e de qualquer eventual processo de vampirismo que a gente esteja sofrendo. E eu vou terminar o nosso estudo de hoje com uma frase de Santo Agostinho, que está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que diz: a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das nossas paixões. E